Uma pessoa quando descobre a artrite reumatoide, qual que é a primeira ação do médico convencional? Passar medicamento. Agora, o que é importante, e é o que eu sempre falo aqui, é você entender que isso, que tomar remédio, não é solução para o seu problema, para a doença que te deram o nome de artrite reumatoide. Imagina você que tem artrite reumatoide, você acaba de descobrir, você está com um grau de inflamação intenso, você está com muita dor, uma dor limitante, você mal sai da cama, você mal mexe os seus dedos, você não consegue fazer coisas básicas do dia a dia, como pentear o cabelo, escovar os dentes, levantar o braço, né, cozinhar, enfim, acaba sendo uma doença muito limitante. Então, você, quando está nesse momento da sua vida, é lógico, eu não vou falar para você que você não simplesmente toma um chá, toma um shot e vai ficar tudo bem. Não, você está num pico, num grau de inflamação muito alto e só você sabe o que você está passando, né? Então, muitas vezes, nesse momento, você vai ter que lançar a mão de usar o medicamento para sair desse grau agudo, dessa fase aguda de dor, de rigidez, né? Porque isso está te limitando intensamente na sua vida. Por vezes, tá tudo bem fazer isso, né? Se for momentâneo, uma semana, 15 dias, 30 dias, sei lá, seja o que for. Agora, eu não posso viver a minha vida em função de um medicamento. É isso que eu estou sempre batendo nessa tecla aqui para vocês. Não deposite a sua vida numa cápsula. Não deposite a sua qualidade de vida numa cápsula, porque não é isso que vai trazer a sua qualidade de vida de volta, tá? E é nesse sentido que você me vê falando aqui diariamente, fazendo vídeos diários e lives 2 vezes por semana, tá? Sobre estratégias para te ajudar a controlar os sintomas da autoimune, dentre elas a artrite reumatoide, sem tomar remédio. Então, preparar o seu corpo para que essa autoimune se silencie, essa inflamação baixe a ponto de você conseguir viver sem remédio. Mas para isso, você precisa agir. Você precisa assumir o seu controle. Porque você já me viu falando aqui dos efeitos colaterais destes medicamentos, né? E aí vai evoluindo, começa com anti-inflamatório, depois passa para um corticoide, aí um imunossupressor, imagina, um imunossupressor que é super utilizado na artrite reumatoide, que eu não vou falar a marca aqui, que depois dá ruim para mim. Quem tem artrite reumatoide sabe qual que é esse mais comum. Então, esses imunossupressores, eles baixam, qual que é a maior consequência? Baixa a sua imunidade. Porque qual que é o objetivo dele? Ah, eu tenho uma doença autoimune, ou seja, o meu sistema imunológico, ele está hiperreativo, ele está atacando o meu próprio corpo, as minhas articulações. Então, eu vou dar um remédio para suprimir, para baixar esse sistema imunológico que está atacando o meu próprio corpo. Entretanto, esse sistema imunológico que está em você, que faz parte de você, ele tem muitas funções. Ele tem que te defender de tudo que você tem contato durante o dia. Vírus, bactérias, né? É a sua imunidade. E mais do que isso, o sistema imunológico ele tem uma função de jogar para fora células defeituosas, células velhas, células cancerígenas, tá? Então, quando você toma um medicamento para baixar isso, como um imunossupressor, você está jogando fora todo esse sistema de defesa que existe para te defender, tá? Então, isso tem consequências. Então, por isso que eu sempre falo, tenha o seu objetivo de vida, trabalhar, modular o seu sistema imunológico para que você consiga viver sem esse remédio. Porque tem consequências, e não são poucas,
tá? Consequências que você já consegue sentir na pele e consequências que você ainda não sabe que pode acontecer, tá? Porque você entenda, gente. Quem tem doença autoimune, isso é uma dúvida bem comum. Às vezes acha que não deve. Eu posso tomar coisas para me ajudar a ter uma boa imunidade? Claro, você deve. O seu sistema imunológico não tem que estar nem aquém, nem além, nem de mais, nem de menos, ele tem que estar normal. Então a gente tem que fazer com que o seu objetivo é fazer com que o seu sistema imunológico funcione normalmente, nem de mais, nem de menos. Beleza? Entenderam? Tá? Então, tá tudo bem tomar um remédio uma vez ou outra. O remédio tá aí para nos ajudar, é uma tecnologia. A gente só não pode ser escravo dela, tá? Porque existem consequências. Então, tomar um remédio para artrite reumatoide, anti-inflamatório, corticoide, imunossupressor ou imunobiológico, que é o mais agressivo, né? Não é tratar a causa, e sim tratar um sintoma. E você que já me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe, e você que está chegando agora às minhas redes sociais, você ainda vai entender como que eu olho e trato para a questão autoimune. Né, que a gente não olha para um pedacinho do seu corpo. Então, o fato de você ter artrite reumatoide, o foco não é a sua articulação em si, porque o problema, o sintoma está aqui, mas ele não vem daqui. E você só vai conseguir silenciar esse sintoma sem tomar remédio, naturalmente, se você agir na causa e não se você agir no sintoma apenas. O sintoma, o controle do sintoma é a consequência, mas a gente precisa agir no foco do problema. Foca em você. Esquece um pouco o nome da doença que te deram. O foco é você, não é a doença. Enquanto você estiver focado na doença, você não vai focar em você. Então, ao invés de você perguntar o que eu tomo para artrite reumatoide ou o que eu não tomo para artrite reumatoide, pergunte o que eu tomo ou o que eu como ou o que eu não como para mim, como um ser. O que eu faço para este corpo não alimentar a doença, que por acaso é uma artrite reumatoide, mas que poderia ser outra, né? Porque você já bem sabe que se você tem uma autoimune, você tem mais chances de desenvolver uma segunda, uma terceira, uma quarta autoimune. E por que que isso acontece? Porque o mecanismo de autoimunidade, ele está em você, ele não está só aqui, ele está em você. Então o foco é você e não a doença.